Boa noite. Meu nome é Emily e hoje, por coincidência, eu acessei o G1, certo, para pesquisar sobre a vacina e qual a idade está vacinando contra o Covid em Goiânia, né? Para me verificar, para me ver se eu poderia cadastrar o meu pai. E rodando a página do G1, eu vi o nome do pastor Joaquim Gonçalves em uma matéria. Apareceu Pastor Joaquim Gonçalves Silva. E como eu fui criada dentro da igreja, certo? Eu cresci dentro da igreja, fui batizada na igreja. Por curiosidade, eu cliquei na matéria que foi publicada 2 meses atrás. E quando eu cliquei na matéria, eu vi que o pastor estava sendo acusado de assédio sexual. No momento, assim, eu fiquei incrédula, assim, perplexa. Nunca imaginei na minha vida que uma pessoa pudesse acusar o pastor Joaquim de um ato tão baixo, tão sujo, tão mentiroso. Eu não frequento a igreja já tem um bom tempo. Eu saí da igreja aos meus 18 anos e deixei de frequentar. Mas mesmo saindo da igreja, eu respeito muito a doutrina. Não é que eu tenha tido algum problema com a igreja, não. Só que eu não consegui seguir a doutrina. E como eu cresci dentro da doutrina, eu sei que se eu continuasse dentro da igreja, continuasse querendo fazer as coisas, beber, me divertir, cortar os meus cabelos, eu estaria errando. E no dia do julgamento final, eu teria que prestar contas diante de Deus. Então eu preferi sair e seguir a minha vida, mas mesmo deixando de seguir a doutrina, eu respeito muito. Em momento algum, eu nunca falei mal da igreja nem do pastor, porque assim, eu nunca vi nada de errado. Como eu disse, eu fui criada dentro da igreja e eu fiquei chocada com a acusação e principalmente da parte de quem foi, entendeu? Porque assim, eu era criança, eu vi essas pessoas dentro da igreja, vi essas pessoas pregando dentro da igreja, vi como essas pessoas eram tratadas, como vou dizer assim, eram pessoas que eu pensei que seriam idôneas e de repente fazer uma acusação tão grave, uma acusação tão mentirosa, eu fiquei chocada. E aí, quando eu vi a reportagem, eu perguntei para minha irmã do que se tratava, se realmente estava sendo acusado. A minha irmã frequenta a igreja, ela é batizada, a família dela, que ela é casada, é da igreja na região de São Paulo. E assim, ela me contou, e aí ela foi e me mandou um link do vídeo, né, da pessoa que estava acusando o pastor. Eu assisti, quando eu vi, eu fiquei chocada com o semblante, o jeito, tanto que ele foi manipulador nas palavras. E aí, logo em seguida, minha irmã me mandou um link da escola dominical que foi feita hoje de manhã na igreja. Eu nem sabia da situação. E vendo assim as coisas acontecerem, eu só queria deixar minha solidariedade de verdade a favor da igreja, dos irmãos. Eu achei muito triste a situação. A minha solidariedade com o pastor Joaquim, porque assim, todas as vezes que eu precisei do pastor Joaquim, que eu fui ao escritório do pastor Joaquim, para pedir conselho. Inclusive, eu passei por problemas na minha adolescência dentro da igreja. E o pastor Joaquim foi muito sábio, me aconselhou muito, entendeu? Então, assim, eu, sinceramente, eu não consigo acreditar que existam pessoas tão má na face da terra que possa acusar uma pessoa tão boa, entendeu? Uma pessoa tão idônea, uma pessoa tão de Deus. Eu simplesmente fico com dó e medo do que Deus possa fazer com essas pessoas, porque sim, a gente blasfemar, a gente mexer com a palavra de Deus, às vezes Deus tarda, mas ele não falha. Então, assim, eu só queria deixar a minha solidariedade ao pastor Joaquim e a todos os membros da igreja, mesmo não sendo mais da igreja, eu respeito. A minha irmã e meu irmão ainda frequentam a igreja, e assim, eu não frequento mais, mas eu respeito muito. Tenho temor, sim. Não sei se um dia eu vou ter forças para voltar, mas eu espero que Deus me dê forças para me poder voltar
e conseguir seguir ao pé da letra, porque eu não pretendo prestar contas diante de Deus no dia do julgamento final. E eu só queria deixar minha solidariedade mesmo. Eu fiquei em choque quando eu vi a situação. Eu não sabia da situação, porque, como eu disse, eu não frequento a igreja. Mas assim, eu queria deixar minha solidariedade e peço para que Deus é, continue abençoando essas pessoas que fizeram, estão falando tanta coisa contra o pastor Joaquim, contra a pessoa dele. E assim, eu tenho certeza que Deus não vai permitir que essas calúnias prejudiquem o que o pastor Joaquim foi predestinado para fazer na terra. É só isso que eu queria falar com vocês, que toma conta. Eu vi a situação no YouTube hoje, a escola dominical de vocês foi transmitida, minha irmã me mandou o link, eu vi toda a escola dominical. E assim, eu só queria deixar minha solidariedade, mesmo não frequentando a igreja, mas assim, falar que eu não acredito, não existe nenhuma possibilidade de eu acreditar e creio que muitas pessoas, mesmo não sendo da igreja, assim como eu, concorda que o pastor Joaquim seja capaz de fazer tal coisa. Não, não existe essa possibilidade. É isso que eu tenho para dizer e eu deixo a minha solidariedade aqui pro pastor e pros irmãos da igreja.